Fala pessoal, certo? Seja o seguinte, sejam muito bem-vindos, tá certo? Aqui ao canal. Eu vou estar disponibilizando esse tipo de gravação aqui porque essa semana a gente não vai ter aula, tá certo? Por conta da dinâmica de questões relacionadas a padrões já tinham estabelecido já. E por conta que, como teve o feriado, aí eu também já fui beneficiado em várias situações quando teve feriado, e dessa vez eu fiz, não, tudo bem. E na próxima semana eu vou estar viajando. Então eu vou fazer essa aula aqui para vocês não ficarem sem o conteúdo, tá certo? Não ficarem sem a minha presença aqui. Ou seja, vai ter conteúdo, essa aula vai acontecer, eu vou dar esse assunto em sala de aula, porém, para vocês não ficarem sem o conteúdo e sem a presença aqui do professor querido, eu vou fazer esse vídeo aqui e pretendo não passar de, se eu não me engano, acho que no máximo 25 minutos ou chegando até quase meia hora, dependendo se eu der uma, digamos assim, como é que eu posso falar? Uma extrapolada, assim, uma animada, certo? Que vocês sabem que o professor aqui gosta de falar e que vai trazer o melhor conteúdo para vocês. Tá certo? Vou estar disponibilizando aqui esse vídeo inteiramente aqui no canal do YouTube. E esse canal vai ser que nem as gravações excepcionais. Se eu precisar numa eventual situação, eu coloco vídeos aqui. Porém, só vai ser esse tipo de situação, tá certo? Caso você esteja... Ah, professor, mas tem o vídeo da aula 1. É porque a turma lá de Sucupira, eu vou estar disponibilizando também a aula 1 para eles, no caso justamente para eles não ficarem sem um conteúdo durante a semana que eu vou estar fora, tá certo? Porém, aqui no caso para prazeres, vocês vão ficar essa semana, a primeira semana de maio e a segunda semana de maio. Ou seja, o curso vai se prolongar 2 semanas. Então eu fiz, não, eu vou resolver logo isso, vou deixar disponível e aí é até bom porque a gente só chega nas aulas seguintes só para tirar dúvida, para comentar várias situações. E se você é de prazeres, no caso essa minha turma, Lucas, Jamerson, essa galera aí boa que eu gosto, o nosso simulado ele vai ser na aula 08. Por quê, professor? Porque o assunto da aula 08 é bem pequenininho. É sobre política dos governadores, voto de cabresto e coronelismo. Ou seja, uma coisa menorzinha que a gente dá na primeira hora dá para fazer dá para entender o conteúdo e depois em 1 hora e meia a gente resolve o simulado rapidinho. Já apliquei o simulado em várias turmas e no máximo a turma gastou 1 hora para fazer o simulado aí geral. Bom, eu estou seguindo aqui, tá certo? O PDF que eu vou deixar aqui, eu vou deixar o link aqui no YouTube, tá certo? Do PDF no caso, e eu tô seguindo a aula 05, que vai falar justamente sobre escravidão, abolição e o final do segundo reinado. Bom, é o seguinte, pessoal, vocês têm que entender que a crise do sistema da escravidão vai existir vários questionamentos. Professor, eu já vi uma questão que ele dizia assim, só foi por pressão internacional. Não, o único fator não foi só a pressão internacional, nós tivemos vários fatores. Nós tivemos um exemplo, vou começar a dar exemplos de situações internas, tá certo? Exemplos de situações que aconteceram aqui no Brasil. A gente teve, logo após a Guerra do Paraguai, o exército brasileiro adotando sim uma postura abolicionista, adotando sim uma postura favorável às causas abolicionistas, ou seja, adotando algo que beneficiaria o movimento abolicionista. Nós vamos ter figuras importantíssimas como Joaquim Nabuco, José Mariano, a gente vai ter no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro não, toda vez eu confundo, na Bahia o Luiz Gama, no Rio de Janeiro que são os irmãos Rebouças, tá certo? Ou seja, todos esses tipos de pessoas, eles estão em conjunto em prol do movimento abolicionista. Então, nunca coloque que só foi a pressão internacional. Só foi a pressão, muita gente deve estar aí do outro lado dizendo, professor, é a pressão internacional da Inglaterra? Sim, mas não foi só por ela, tá certo? Foi por muitas situações aqui internas. Quando a gente entende história, a gente tem que entender principalmente as questões locais. Então a gente vai ter também outra coisa, o aumento do preço do escravo mediante o fim do tráfico negreiro. Professor, você está falando de que fim do tráfico negreiro? Estou falando mais precisamente da lei que teve uma maior imposição, uma maior rigidez, que foi a lei de 1850, ou a Saraiva de Cotegipe. Questionamentos principalmente sobre a escravidão logo após a Guerra do Paraguai,
onde a grande quantidade de soldados brasileiros serão formados por escravos. Serão escravos que farão parte da maior quantidade de soldados. E aí, pessoal, uma dica é que esse vídeo vai estar no YouTube, você bote no cantinho e você vá vendo a explicação conforme o PDF, tá certo? E aí, questionamentos também em relação ao patriotismo, ou seja, como é que eu estou lutando por uma pátria onde eu, escravo, eu vou estar lutando por uma pátria onde os meus amigos, meus familiares, eles são escravizados, eles são torturados, eles são perseguidos, suas crenças, ou seja, uma série de fatores, ou seja, por que pátria eu estou lutando? Certo? Participação das áreas na casa evolucionista, como eu já apontei, mudança externa com o capitalismo industrial. Professor, que tópico é esse? É justamente a Inglaterra que ela vai alegar justamente essa busca onde os trabalhadores eles deveriam ser trabalhadores assalariados para consumirem os produtos do capitalismo industrial, certo? Ou seja, a Inglaterra nada mais nada menos queria que mais mercado consumidor. Lembrando que nessa época a gente já tem a Inglaterra e diversas potências europeias figurando no cenário africano, principalmente na chamada colonização africana e colonização asiática, beleza? E aí o crescimento do abolicionismo de maneira geral e também essa questão da pressão externa da Inglaterra. Certo? Vamos para o próximo. A escravidão e a crise do açúcar. Nós vamos ter aqui, ó. O professor aqui está com água aqui no ouvido, desculpe aí. Então a gente tem a Lei Eusébio de Queiroz, a oposição da Inglaterra ao Bill Aberdeen, que diria que, digamos, que o parlamento inglês autorizava que a Inglaterra derrubasse qualquer tipo de navio que estivesse traficando escravos. O fim do tráfico de escravos, o tráfico vai aumentar interprovincial muito grande, ou seja, entre províncias, principalmente entre o Nordeste e o Sudeste. Aumento do valor dos escravos muito grande, porque passa a ser uma mercadoria muito mais cara e muito mais perigosa de se vender. Os movimentos abolicionistas intelectuais e camadas médias e populares. O prolongamento da escravidão por meio de leis inócuas na realidade, ou seja, leis que não foram muito para frente, que não adiantaram muito. E aí teve um aluno que me perguntou uma vez, mas professor, a abolição da escravidão só aconteceu em 1888. Por que o senhor fala tanto de leis abolicionistas? Porque, de certa forma, são leis que vão flexibilizando a vida dos escravos. Porém, até a principal, que é 1888, a gente vai ter algumas leis. Como a primeira delas, Lei do Ventre Livre, ou seja, que todos os escravos nascidos aqui no Brasil estariam livres. Porém, tinha uma série de situações que eles tinham que cumprir até ter a sua liberdade, ou seja, nada foi efetivo. A Lei do Sexagenário, no caso, a lei, tive um errinho aqui, Eusébio de Queiroz, 1850. Eu acabei falando que a Lei Eusébio de Queiroz foi a da Saraiva. A Saraiva foi essa, no caso, que é a Lei de Sexagenário. Me desculpe aí, o professor deu uma confundida. E aí, a Lei de Sexagenário, basicamente, é a lei que os escravos acima de 65 anos, eles seriam libertos. Porém, professor, a expectativa de vida dos escravos, de 30 a 40 anos. Ou seja, impossível. Se hoje, no Brasil, atualmente, com desenvolvimento com tudo, é muito complicado se chegar aos 65, tá certo? Você sendo de uma camarada, não tendo uma vida boa, não tendo, digamos assim, condições muito benéficas, tá certo? De vida, você raríssimas, em alguns casos aqui, assim, você consegue ter esse prolongamento de vida. E é a chamada Lei Áurea, que é a lei de 1888, que enfim pôs a abolição. Mas, professor, eu já vi uma seguinte temática, e isso que eu quero que você leve para a prova. Certo? Deixa eu só ajeitar aqui a luz, que a luz está dando uma ofuscada. É isso que eu quero que você leve para a prova. Sabe o que eu quero que você leve para a prova? A seguinte questão, que houve o fim da abolição. Houve o fim da abolição é fora, né, professor? Houve a abolição da escravidão. Porém, professor, tiveram políticas para reparar, ou digamos assim, para beneficiar essa classe negra? Não. Esse aqui está o detalhe. E é isso que a banca pode explorar. A banca, a IALP, ela nas últimas duas provas, mais especificamente nas últimas três provas, 2009, 16 e 18, ela trabalhou tanto a questão da escravidão como atividade comercial, tanto a escravidão como uma situação maléfica,
tá certo? Um aspecto da sociedade formadora de um caráter racista, de um caráter preconceituoso, principalmente com atitudes como a capoeira, o maracatu, religiões africanas, todos esses aspectos. Então fica muito atento, porque a banca da IALP, se for confirmada a IALP de fato, ela ama fazer essas conexões. Ela gostou muito de fazer essa conexão. Tanto a questão da economia, a atividade da escravidão econômica, a rentabilidade comercial, principalmente veiculada a quais atividades, professor? Bora lá. Açúcar aqui em Pernambuco. E açúcar é muito cobrado em prova. Meu amigo, não deixe de entender açúcar. Se você não entendeu açúcar, peça para falar comigo, tire dúvidas. Se quiser, eu também disponibilizo vídeos aqui no YouTube e a gente vai construindo em conjunto. Açúcar, mineração, café, tá certo? Ou seja, importantíssimas. E aí é que essas situações formam o caráter da economia brasileira. A economia brasileira, ela hoje, ela é chamada, o Ministério da Economia, sempre falo isso muito em prova, ela é conhecida como Ministério da Fazenda. Até hoje, pessoal, essa questão de terras, grandes latifundiários, grandes fazendeiros, ou seja, essas pessoas influentes, elas mandam e desmandam na política. Por quê? Quando eu dei aula lá de açúcar, eu mostrei, pessoal, a importância de você deter os meios econômicos e você influenciar justamente o quê? A política, certo? E aí é o seguinte, aqui é só um esqueminha, estou no terceiro slide, aqui é só um esqueminha, tá certo? Das leis importantes. E aí o principal abolicionista, professor, meu Deus do céu, eu tô maluco. Eu não sei mais o que é que eu estudo. Estudo Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco é um dos caras que ele vai defender abusivamente o fim da abolição. Tô repetindo isso daí, tá foda. O fim da escravidão, tá certo? Por meios legais, por meios parlamentares, ou seja, por meio de leis. Porém, o Joaquim Nabuco, pessoal, ele é uma pessoa extremamente atual e muito à frente do seu tempo, porque o Joaquim Nabuco, ele, de certa maneira, como é que eu posso falar? Ele defendia não só o fim da escravidão, mas ele defendia políticas públicas, ele defendia uma série de avanços, ele defendia uma série de situações que seriam importantes como reparação histórica, tá certo? Meu monitor mandando mensagem aqui, ó, esse vídeo vai ser lançado especial pra galera de prazeres, tá certo? Especial Lucas, Jamberson, toda a galerinha aí que eu gosto. O Joaquim Nabuco, ele até hoje é uma das figuras centrais quando se trabalha causas abolicionistas, tanto é que o livro que o pessoal já viu aqui, ele tá aqui ó, na figura central aqui ó, do meio, aqui é o Luiz Gama e aqui é o Rebouças, tá certo? Mas que são contextos, o Rebouças e o Luiz Gama são contextos externos a Pernambuco. Os principais, Joaquim Nabuco e José Mariano, tá certo? São figuras importantíssimas. Professor, se o senhor fosse dar um palpite, muito possivelmente em uma questão de prova, colocaria-se um trecho de alguma fala ou de um livro famosíssimo dele, se não me engano, O Abolicionista, tá certo? Que inclusive é domínio público, você pode baixar, e para você interpretar. Para você interpretar, e a IALP ama a interpretação. A IALP gostou muito dessas interpretações. Quem é meu aluno sabe que a IALP gostou pra caramba das interpretações. Principalmente ela vai pegar, isso daqui é seu senso comum, sabe o que ela vai fazer com o seu senso comum? Nada. Ela vai pegar o seu senso comum e vai querer que você analise o que está na questão, trazendo especificidades. E uma delas é aqui, o Joaquim Nabuco. Ou seja, ele defendia, ele ia muito além do simples fato de você ir lá abolir a escravidão. Era necessário políticas, era necessário um tema muito falado da reparação histórica, era necessário uma série de coisas, certo? Aqui, olha aí, ó, tema muito. O Joaquim Nabuco, para vocês terem ideia, pessoal, já foi extremamente explorado pelo Enem. E o Enem, quem é meu aluno sabe que eu amo as questões do Enem, porque são questões muito parecidas com a banca da IALP. Claro que a IALP vai desenvolver um pouco mais, mas tópicos de interpretação, tópicos assim, é sensacional para você. Então, você está procurando materiais, sei o quê? Ah, achei uma questão do Enem. Professor, me avisa, tô com dúvida, não sei o quê, por que eu não entendi? As questões do Enem são ótimas para você treinar a sua interpretação. Principalmente tanto na área de português, tanto na área de história. Se tiver dúvida, fale com o professor Darcílio. Ele está aí para afirmar
e comprovar essa minha postura, certo? E aí, outro é o chamado José Mariano, principalmente a defesa da abolição da escravidão por meios jornalísticos, por meio da imprensa. E outra coisa, ele é tão importante que ele foi eleito prefeito do Recife na antiga Câmara do Recife, e ele tem alguns nomes. Sabe o que é engraçado, pessoal? Que a Câmara Municipal do Recife também é conhecido como Câmara ou Casa de José Mariano. Eu estou confundindo porque também tem, professor, eu já vi, tem o Cais José Mariano. Sim, Recife, pessoal, ele é cheio de referências ao abolicionismo. Para vocês terem ideia, a Câmara Municipal do Recife, ela fica na rua Princesa Isabel. Nós temos um parque famosíssimo aqui chamado de 13 de Maio. Professor, é em alusão à abolição? Sim. Aí nós temos, além de 13 de Maio, Caio José Mariano, nós temos uma série, nós temos Joaquim Nabuco, nós temos a Fundação Joaquim Nabuco, fica na rua Henrique Dias. Henrique Dias foi um dos grandes heróis da insurreição pernambucana e uma figura negra, ou seja, Recife está abarrotado. Porém, assim como valoriza também a questão das causas abolicionistas, vira e mexe a gente já viu prédios como Senzala, como outras situações. Mas eu já vi, inclusive, obras como prédios com nomes de Gilberto Freire. Ou seja, mas tem diversos, engenho, não sei o que, engenho isso, engenho aquilo. Mas enfim, Recife está cheio de pontos e de alusões ao movimento abolicionista, tá certo? Basta você procurar aí bem rapidinho que você acha um bocado. Certo? Então, passando aqui, aí bom pessoal, eu vou meio que pincelar um pouco para esse vídeo não ficar extenso. Aqui é o exemplo da herança africana, a questão da capoeira. Tanto a capoeira, pessoal, tanto o maracatu, eles foram extremamente perseguidos, porém eu vou falar isso na próxima aula, no próximo vídeo, na realidade, principalmente perseguidos pelo Agamenon Magalhães. O Agamenon Magalhães, ele não só vai combater a questão dos mucambos, mas como ele vai combater e vai perseguir a cultura africana aqui em Recife. Principalmente essa questão do candomblé, Xangô, diversas difusões das religiões africanas. Tá certo? Então a capoeira, dança, luta, jogo era praticada no Quilombo dos Palmares, hoje é considerado patrimônio imaterial da humanidade. Tá certo? E aí tem os diversos tipos de capoeira, capoeira Angola, capoeira regional, capoeira contemporânea, tem uma série. E aí se divirtam, qualquer coisa pode me falar. Certo? Maracatu. O maracatu ficou muito, muito, muito conhecido mesmo a nível nacional, principalmente com o movimento Mangue Beat. Porém, o maracatu foi perseguido pelo Agamenon Magalhães, tá certo? Principalmente, você pode me dizer, mas professor, como assim? A gente vai ver que, além da perseguição à cultura africana, a gente vai ver também uma secretaria especializada e que o nome dela se chamou Secretaria Anti-Mucambos. Pode pesquisar aí, dê um Google, tá certo? Que aconteceu também. Então ela foi duramente perseguida devido à sua ligação, o maracatu no caso foi duramente perseguida com a sua ligação às religiões africanas e culturas relacionadas à questão africana e a questão do Xangô também. Aí você pode me dizer, mas professor, o que que os mucambos têm a ver com isso? Primeiro, o que é um mucambo? O mucambo, pessoal, ele é uma moradia popular. Ele era uma moradia popular, tá certo? E que, devido às condições da época, assim como são hoje, pessoal, as casas populares, muitas das pessoas não têm condições boas de vida, ou seja, não tinham saneamento. Até hoje, se você der um Google aí, principalmente com o Renato, de Geografia, ele explica muito, muito, muito bem mesmo esses aspectos da urbanização. Como a gente tem aspectos favoráveis para uma determinada classe social. Ou seja, eu, no caso antes de gravar aqui, fui, tomei banho, me organizei, escovei meus dentes, tudo certinho, porque eu tenho água encanada, esgoto, moro num bairro privilegiado, todas essas situações, porém muitas pessoas não têm condições. Então essas moradias populares, na época, eram moradias de não terem condições muito boas de vida, a higiene muitas vezes faltava, porém eram uns locais que se alegou muito a questão de prostituição, de práticas que iam de confronto com os bons costumes, ou seja, práticas homoafetivas, questões de práticas religiosas e matrizes africanas, questão da prostituição, ou seja, diversos pontos alegou-se higiene, porém a gente sabe muito, muito, muito bem mesmo
que essa postura do Agamenon Magalhães, ela nada mais nada menos do que foi um combate, ela foi uma política de higienização, foi uma política higienista, ou seja, de perseguir um público. Tanto é que não sou eu, mas tem uma questão que busca, digamos assim, da IALP, que ela busca lhe confundir no aspecto de que ela coloca da seguinte maneira: não, no entendimento do Agamenon Magalhães, ricos e pobres deveriam ter os mesmos privilégios, deveriam ter as mesmas coisas, e a banca considera errado. Ou seja, daí você consegue entender que o Agamenon Magalhães, a imagem que o Agamenon Magalhães passa para a IALP, que a IALP quer que você identifique, é de uma imagem de uma pessoa extremamente arrogante, de uma pessoa extremamente maléfica, de uma pessoa que combateu muitas das situações anti-mucambos, perseguindo a cultura africana, perseguindo a capoeira, proibindo maracatu, proibindo uma série de coisas. Porém, a gente vai ver que, ao mesmo tempo, ele também foi uma das pessoas que, digamos assim, buscou conciliar essa questão dos trabalhadores com os chefões, com os patrões. Outro tópico aí também é a questão do candomblé. Aqui em Pernambuco, não tenho propriedade sobre o assunto para falar, tenho alguns amigos que são praticantes, porém, aqui em Pernambuco a gente tem digamos assim, a prática muito grande ao Xangô. A gente tem práticas de Xangô, candomblé e uma série de tópicos. Coloquei ao lado a representação de Iemanjá, tá certo? Que os que acreditam é a rainha do mar, certo? E aí, para a gente finalizar, já estamos nos tópicos finais, a gente tem a questão da herança africana, principalmente com a questão da obrigatoriedade do ensino de história de África, tá certo? E da cultura indígena, tanto, veja só, tanto no setor público, tanto no setor particular. É obrigatório. É porque depois vai sofrer algumas alterações e vai incluir essa questão da cultura indígena, certo? Mas essa questão da importância de se trabalhar a cultura, de se trabalhar a dinâmica, de se trabalhar a diversidade. Essa lei ela vai alterar, tá certo? A questão da chamada LDB, Lei de Diretrizes Básicas, tá certo? Ou seja, professor, pode cair uma questão dessa? Pode, tranquilamente. Pode pedir para você interpretar o quão esse aspecto de trabalhar a memória, trabalhar aspectos valorosos, eles são importantes. Eles são extremamente benéficos para a sociedade de uma maneira geral. Para a sociedade conhecer a história, conhecer a diversidade da cultura brasileira, tá certo? E a questão das cotas raciais, que todas as vagas, tá certo, brasileiras, elas serão destinadas a metade, no caso, para a questão das cotas, que avalia tanto a questão renda familiar, tanto a questão étnica racial. Pessoal, eu coloquei essa questão aqui, deixa eu só voltar aqui, a questão da crise do segundo reinado. Isso não é importante, assim, eu nunca vi isso cair em prova, mais especificamente a prova da PM. Porém, isso é bom para vocês entenderem o contexto. O segundo reinado, pessoal, ele meio que vai ser uma série de situações desgastantes. Se você for pegar, você pode me dizer assim, mas professor, eu já vi em sala de aula, principalmente nos livros, se você pegar esse daqui que eu estou com referência assim, há muito, muito tempo mesmo, ele sempre coloca 3 questões: questão abolicionista, questão militar e questão religiosa. Sim, porque ele vai perder a base, o Dom Pedro II ele vai perder a base tanto do apoio militar, tanto do apoio do exército, que vai ser o principal responsável pela formulação do chamado golpe republicano, vai perder o apoio da questão da igreja, onde as leis que vinham de Roma, ou seja, do papado, ao entrar no Brasil, teriam que se submeter às ordens do Dom Pedro. E o Dom Pedro fazia uma série de situações que não agradavam à igreja de maneira geral. Como assim, professor? A questão da aceitação de maçons. E a terceira é a questão escravista, onde os escravos, muito, digamos assim, de certa forma, você tem a questão do exército, que apoiava a questão abolicionista, porém a gente tem esse movimento em torno do abolicionismo, certo? Como a gente já citou. E aí, a abolição ela foi realizada em 1888 e muitas pessoas da elite que não eram republicanos passaram a ser republicanos. É os chamados republicanos de
última hora. Ou também você pode encontrar aí, ou em questões, a questão de republicanos de 14 de maio, que é logo em seguida ao 13 de maio. Quando se veiculou a informação de que os escravos estariam livres, muitas pessoas disseram, porra, me desculpe a expressão agora, já que Dom Pedro me fudeu, eu vou fuder ele. Ou seja, eu não vou mais apoiar ele. Então ele perdeu muito, muito apoio mesmo, pessoal. E o crescimento da burguesia cafeeira, tá certo? Essa defesa em uma série de situações. Muito possível, muito também, pessoal, graças a essas desavenças da burguesia cafeeira, tá certo? Desavenças entre a elite política e a igreja, tá certo? Isso vai acontecer bastante. Crescimento do pensamento republicano e abolicionista e o enfraquecimento do império após a abolição da escravidão. Os chamados, como eu pontuei aqui, republicanos de última hora, tá certo? Ou seja, são republicanos que decidiram aderir ao movimento republicano de última hora. A lei, a abolição da escravidão, ou seja, que gerou uma série de críticas porque não indenizou os ex-proprietários, criou uma oposição muito forte, não incluiu o ex-escravo na sociedade, favorecendo o quê? O processo de marginalização, o processo de, digamos assim, de periferização, ou seja, da pessoa estar cada vez mais periférico. Basta você olhar, digamos assim, você tem o lado urbano e você tem o quê? O subúrbio, ou seja, algo que está abaixo do urbano. E quem mora no subúrbio? São pessoas que não têm, digamos assim, acesso a condições melhores de vida, entendeu? Então, inclusive, pessoal, depois pesquisem, mas o primeiro Código Penal brasileiro, ele punia as pessoas que não tivessem trabalho. As pessoas que não tivessem trabalho sofreriam uma pena, tá certo? Se não me engano, de meses a um ano, alguma coisa assim, sofreriam uma pena por ser vadios, por serem vagabundos. E daí surge a questão de, fulano é vagabundo, fulano não trabalha, fulano é marginal. Ou seja, porque ele está à margem da sociedade, certo? Mas eu não vou entrar nessa questão não, tá certo? E aí a gente tem o império atacado por todos os setores e, pessoal, uma coisa assim que, se vocês forem ver, que muitos professores de história gostam de trabalhar e gostam de falar pra caramba mesmo, é a questão que essa situação que fez com que o império caísse, eles eram os pilares. Então, se eu tiro uma perna, outra e outra, ele vai o quê? Vai ruir. A mesma coisa foi com a questão da aristocracia, da igreja e do exército. Ele foi perdendo cada um, logo ele perdeu, ele fez o quê? Caiu. Ou seja, ele já não tinha possibilidade de reversão, de reverso, tá certo? Voltou. Certo? Então a gente tem aqui a questão da proclamação. Na realidade, foi uma pressão do exército, sim. Essa figura que está lhe observando agora é a questão do Deodoro da Fonseca, tá certo? O primeiro presidente. E vai ser durante o seu período, em 1891, de 89 a 1891, chamado Governo Provisório, onde ele vai ser o primeiro presidente. Engraçado que o nosso primeiro presidente da República, ele não foi eleito democraticamente. Tanto em 1889, como ele deu o golpe republicano, e em 1891, a nossa primeira eleição, ela foi uma eleição indireta. A nossa Constituição de 1891, ela alegava que as demais eleições, elas seriam diretas. Porém, essa primeira, ela seria indireta, ou seja, os senadores e os deputados, eles iriam escolher. Ou seja, uma figura assim. E essa Constituição, ela não criou itens como Justiça Eleitoral, Ministério aparatos, me desculpem a perda aqui, aparatos para um processo eleitoral justo, dinâmico e correto. Só será a partir de 32, tá certo? Por isso que muitas pessoas viram a questão dos 90 anos da Justiça Eleitoral, que é a partir de 1932 que a gente tem a criação de um órgão especializado e organizado para se gerir as eleições do Brasil. Eu fico brincando que eles só trabalham de 2 em 2 anos, tá certo? Bom, essa é a desse vídeo, tá certo? Que eu queria. Espero que tenham gostado, tá certo? Ficou com meia hora. E aí eu vou colocar, nossa próxima aula vai ser sobre Agamenon Magalhães, tá certo? Lembrando, pessoal, que essas aulas, elas não vão substituir as nossas aulas presenciais. Porém, para vocês não ficarem sem conteúdo, eu preferi lançar aqui e deixar toda a explicação e
tudo isso está sendo baseado pelo PowerPoint, pelo PDF que está lá no Drive, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima.